Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá no dia de hoje, dia 5 de maio do ano 2021, e pelo calendário judaico nós estamos no dia 23 de Iyar, do ano 5781, a contar da criação. Nas nossas gotas de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, estamos hoje na gota de sabedoria número 229, que corresponde ao número de dias do ano 5781. Baruch Hashem, vamos para a nossa gota de sabedoria do nosso Menachem Mendel para o dia de hoje. Hoje nós estamos no quarto dia do Shabat, o quarto dia da semana, em preparação para o próximo Shabat. A gota de sabedoria do nosso Rebbe no dia de hoje, ela nos fala assim: enquanto não puder ver o bem dentro de uma pessoa, você será incapaz de ajudá-la. É uma gota de sabedoria simples, curta e bem objetiva. Ou seja, repetindo, enquanto você não puder ver o bem dentro de uma pessoa, você será incapaz de ajudá-la. Ou seja, antes de você ajudar alguém, você precisa ver algo bom nela. Você precisa encontrar algo de bom dentro dela. Por que isso? Porque, acima de tudo, você precisa amar a pessoa, você precisa amar o seu próximo. Então, por isso, o Rebbe diz, enquanto não puder ver o bem dentro de uma pessoa, você será incapaz de ajudá-la. O que seria ver um bem, né? O bem dentro de uma pessoa? Às vezes você analisa a pessoa X e você diz, puxa vida, ela não tem nada, a conduta da vida dela é horrível, não tem nada de bom ali. Mas não é isso que o Rebbe está dizendo. Ele não está dizendo para você analisar exteriormente aquela pessoa. O que ele está dizendo é, se você não puder ver o bem dentro de uma pessoa, você será incapaz de ajudá-la. Aqui nessa gota de sabedoria, o Rebbe não está dizendo, olhe, o que aquela pessoa fez ou o que aquela pessoa faz. E você analisa exteriormente a pessoa e às vezes, né, a pessoa sim tem uma conduta muito negativa e você diz, mas ela não tem nada de bom. Não é isso o que o Rebbe está dizendo. Preste atenção, vamos falar de novo. O Rebbe diz assim, enquanto não puder ver o bem dentro de uma pessoa, você será incapaz de ajudá-la. A essência daquilo que o Rebbe quer dizer para nós aqui é o seguinte, que nós precisamos olhar para as pessoas, o nosso próximo, mas olhar dentro dela, não o exterior dela. A primeira coisa que nós precisamos fazer para ajudar alguém é olhar para dentro dela e ver que realmente dentro dela há algo de bom. Ou seja, o primeiro grande desafio para nós em querermos ajudar o próximo é procurarmos a centelha divina dentro da pessoa. E você poder realmente analisar que, sim, há algo de bom dentro daquela pessoa. Ela precisa ser ajudada para que isso possa aflorar. Para que isso daí possa realmente, como uma brasa quase que apagada, ela pode ser soprada, ela pode encontrar oxigênio para respirar. Essa centelha divina, ela pode encontrar um bom vento para fazer com que a brasa se torne viva. Que essa centelha divina, ela se torne viva dentro daquela pessoa. Ajudar uma pessoa não é simplesmente ajudar as suas necessidades, ou físicas, ou materiais, ou financeiras,
Mas a essência de ajudar alguém além destas coisas, mas a essência de ajudar alguém é fazer com que esta pessoa ela se aproxime de Deus. É aí que está a essência de ajudar a pessoa. Por isso que nas instruções que nós encontramos em várias porções da Torá, entre elas nós encontramos aí, ó, se alguém porventura vem e te pede um prato de comida, e você diz a essa pessoa, ó, vá em paz, que Deus te abençoe, e você não dá o prato de comida, então essa pessoa, ela simplesmente não vai aceitar essa palavra que você disse, vá com Deus. Porque o teu Deus não se mostrou através dos seus atos. A presença divina não foi revelada através de fatos, atos, ações. Você apenas falou. Você não fez. E existe uma grande diferença em falar e fazer. Muitas vezes você não precisa falar, apenas faça. E a tua fala será muito mais poderosa do que você imagina através dos seus atos. Então por isso o nosso Rebbe ele diz, enquanto não puder ver o bem dentro de uma pessoa, você será incapaz de ajudá-la. Porque na realidade, entre aspas, né, a ajuda física, material e financeira, na verdade, elas são apenas supérfluas ou superficiais. A essência da ajuda, ela está na centelha divina que a pessoa tem dentro dela e que ela ainda não se conectou com essa centelha divina. Por isso, ver o bem dentro de uma pessoa é você reconhecer, de fato, que o teu próximo, ele é também, além de você, ele também é a imagem e semelhança do Criador. E quando você vê realmente a centelha divina dentro da pessoa, então realmente fatos, atos e ações e palavras sempre terão efeitos positivos. E essencialmente você vai alcançar o objetivo essencial ou o objetivo principal nessa questão. Conduzir essa pessoa que está distante de Deus a se aproximar de Deus. E aí você realmente ganhou uma vida, salvou uma vida, você salvou um mundo inteiro. Então, não se deixe dominar pelo negativo, não se deixe dominar pela escuridão em que envolve determinadas pessoas por causa de questões externas dela. Mas faça com que a escuridão caia por terra a partir do momento que você olhe para o interior desta pessoa e veja a centelha divina nela e venha ajudá-la a realmente se aproximar de Deus. E aí as demais questões físicas, materiais, financeiras, serão apenas um complemento, não a essência, mas algo a mais para poder fortalecer a essência divina desta pessoa. Então, vamos olhar com bons olhos o nosso próximo. Ok? Baruch Hashem. Quem está aí? Silas. Silas Silva, José Hélio Tavares, Marli Estael Silva Monteiro, Osair Leal, Amalu, lá de Distrito Federal, Anadir, hoje parece que foi a primeira a se conectar aí, Baruch Hashem, ok? Além de vocês aí, nós queremos fazer menção também à Flávia, ao Flávio Carmo, a Alice, ao Jael Silva, que estão sempre ali conectados junto ao YouTube,
posteriormente o vídeo do YouTube, né? Então, para eles também o Shalom, né? Para a glória do nosso Deus. Da Niglésia Cardoso de Menezes, Shalom, Shalom. Vamos para a nossa contagem do Homer? Hoje nós estamos, até o pôr do sol, nós estamos na contagem do terceiro dia da semana, né? Aliás, nós estamos na contagem do nosso 38º dia da contagem do Homer, ok? Então, nós estamos fazendo a contagem para que nós possamos aí completarmos a semana. E hoje nós estamos a 38 dias e nós estamos exatamente na sexta semana de Esod. E depois da nossa contagem do homem, eu quero trazer algo aqui que o livro de Kabbalah, né, o que você precisa saber sobre Kabbalah, o que nos fala, né, sobre essa questão da Sefirah e Esod, ok? Então vamos fazer a nossa contagem até o pôr do sol de hoje. Conte o Homer. Hoje são 38 dias que perfazem 5 semanas e 3 dias do Homer. Hoje nós estamos em Tiferet, Shebeyosed e Esod, melhor dizendo, compaixão no compromisso. O compromisso precisa ser não apenas amoroso, mas ele também precisa ser compassivo, compartilhar a dor de seu amigo e sentir a empatia por ele. Uma das coisas interessantes, né, que a Malu aí do Distrito Federal, né? É maravilhoso ouvir o cocoricó, né, da galinha, né? A galinha que a Edna cria aqui no quintal. Né? Então, o cocoricó da galinha que a Edna cria aqui no quintal, né? Tá aí, né? Ultimamente eu tenho falado com a Edna, né, que lembram dos cânticos dos passarinhos, né? Então, os passarinhos estão em silêncio aqui na nossa árvore da frente e a gente não escuta mais o cantar dos pássaros, mas temos aí o cocoricó da galinha aqui, que a Edna cria no quintal, né? Então, vai curtindo aí. Então, nós estamos aí no compaixão, no compromisso, e o compromisso precisa ser não apenas amoroso, mas ele também precisa ser compassivo. Compartilhar a dor de seu amigo e sentir a empatia por ele. Uma das coisas importantes que nós precisamos aprender no nosso dia a dia é colocar-se no lugar do outro. Se você colocar-se no lugar do outro ou de outra pessoa, como que você agiria diante de determinadas situações que aquela pessoa ela está passando ou padecendo? Por isso, a compaixão no compromisso, ele precisa ser, além de amoroso, ele precisa ser compassivo, no sentido de compartilhar a dor e sentir empatia por ele. Não resta dúvidas que a melhor forma de você poder sentir a dor do seu amigo ou da pessoa amada, sentir empatia por ele, né, compaixão por ele, é você se colocar no lugar dele. Sentir a dor dele. Sentir realmente esse momento aflitivo que ele está passando. Então, por isso que compaixão no compromisso, ele precisa ser muito além de ser amoroso. Meu compromisso é condicional? Eu coloco uma condição para assumir um compromisso? Eu assumo um compromisso com você, mas você tem que fazer tal coisa. Isso é compromisso? Eu me retraio ao me sentir desconfortável com os problemas de meu amigo? Porque essa pergunta é interessante, porque muitas vezes as pessoas, elas, vamos dizer assim, elas se dão bem com o seu próximo, né? Ou com a pessoa amada, seja amigo, etc. e tal.
Mas diante de um momento em que aquela pessoa está padecendo uma certa situação negativa, aflitiva, uma situação de angústia, uma dor ou algo semelhante, há aqueles que muitas vezes se afastam da pessoa. Em vez de se aproximar mais, se afastam. Então, o compromisso, ele é de fato além de amoroso, ou seja, você se coloca na situação daquela pessoa. Se você estivesse no lugar daquela pessoa, você iria ficar além das suas dores, nas suas devidas dimensões. Você ficaria feliz de saber que a pessoa que você sempre confiou, a pessoa que você sempre foi amiga dela ou algo semelhante, ela de repente simplesmente vira as costas para você, te abandona, te deixa sozinho diante de tal situação? Você se colocando no lugar dela, você vai ter uma noção, e aí você realmente vai ter compaixão no compromisso. Você vai ter responsabilidade com aquela pessoa e, acima de tudo, você vai ter a compaixão que vai além de um amor ou de uma situação no campo amoroso, né? Amor ao próximo. Ele vai ser compassivo e você estará, de uma certa forma, sentindo a mesma dor dessa pessoa a quem você ama. Então, né, o exercício para o dia. Ofereça ajuda e apoio ao lidar com o sofrimento de alguém com quem você se comprometeu. Então, se você conhece alguém que está lidando com sofrimentos, dores, principalmente nos dias atuais que nós estamos vivenciando aí, com a questão da pandemia mundial, né? Então, não existe só essa questão da doença do próprio vírus. Existem tantas outras doenças aí que inclusive estão matando mais do que o próprio vírus, né? Então, tem muita gente aí que está morrendo de câncer, de AIDS, tuberculose, infartos, problemas respiratórios, né? Que já tem problemas respiratórios, né? E por aí afora vai. Então, ofereça ajuda e apoio ao lidar com o sofrimento de alguém com quem você se comprometeu, com quem você tem uma ligação de compaixão e responsabilidade, né? Então, não deixe isto para depois, faça, ok? E para nós complementarmos a questão aí dessa semana que nós estamos em Yesod, fundação. Então aqui a Kabbalah, né, aquilo que você precisa saber sobre Kabbalah. Então nós temos aqui no capítulo 7, na página 133, né, o Rabino Yitzhak Ginsburg, ele nos fala sobre Yesod como fundação igual verdade. Então ele diz assim, para a nossa compreensão, né? A Locádia Pereira chegou aí, a Carla de Costa também, Baruch Hashem. Então vejam bem o ensinamento que o Rabino Yitzhak Ginsburg traz para os Benei Noah, né? Aquilo que você precisa saber sobre Kabbalah. Então diz assim, Yesod, fundação, verdade. Verdade no hebraico se escreve Emet. É o estado empírico da alma manifestado por meio da sefirá de fundação. Fundação e verdade andam juntas. De acordo com os nossos sábios, o selo do Todo-Poderoso é a verdade, é Emet. Então, o selo do Todo-Poderoso, ele sempre vai ter esse selo, é o selo real. Pá! Emet. Verdade. Por isso que o Shema, ele termina com Emet. O nosso único e o verdadeiro Deus. E tudo que está dentro do Shema é Emet. É verdade. Por quê? Porque o nosso Deus é um e único. E tudo nele é Emet. Então o selo real do nosso Deus é Emet. Verdade.
Assim, o atributo da verdade se refere a um princípio conclusivo selante. As letras finais em hebraico das 3 palavras que conclui o relato da criação, no hebraico é escrito, né? Bara, Elohim, Laeshot, melhor dizendo. Laeshot. Então é Bara, Elohim, Laeshot. Então, pegando as 3 letras finais dessas 3 palavras, Barar, nós temos na letra final Aleph. Elohim, a letra final é Mem. E Lassot, a letra final é Tav. Então nós temos o Aleph, o Mem e o Tav. É exatamente a palavra Emet, ou seja, verdade. Dessa forma, Deus criou para funcionar se pronunciando Emet. Então, quando Deus ele vem e diz Barach Elohim Lassot, ele está dizendo Emet, verdade. Tudo a partir deste momento tem o selo real. Emet, verdade. Deus criou a realidade para funcionar, o que significa que cabe a nós, as criaturas inteligentes de Deus, completar o funcionamento, isto é, buscar a perfeição da criação, retificando-a. Então, uma das grandes missões que você tem aqui nesse tempo hoje é retificar, corrigir aquilo que não está no seu devido lugar no tempo presente. E a marca da criação, o instrumento através do qual levamos o mundo ao seu estado de perfeição. Qual é a marca da criação? Emet, a verdade. Então, por isso, nós não podemos, em hipótese nenhuma, mentir. Porque se nós mentirmos, ou seja, quando você pratica a mentira ou acredita na mentira, aceita a mentira, você sabendo que o que estão te falando, as notícias que estão te dando, você sabendo que é verdade, que é mentira, e mesmo assim você aceita, você está dizendo: Deus não criou o universo. Não é verdade. Deus não é verdade. Você está simplesmente rejeitando o selo real, Emet, a verdade. Vejam bem, vamos dar um exemplo daquilo que está acontecendo exatamente nos nossos dias com essa dita cuja de pandemia mundial. Teve uma médica que foi entrevistada e entrou naquele, o repórter, infelizmente a maioria dos repórteres, dos jornalistas, da imprensa, é chamada de marrom, vocês sabem por quê. E um determinado repórter lá deu uma cutucada na médica, sobre questão de tratamento A ou B ou C. E ela simplesmente respondeu, dizendo assim, abre aspas para ela: se você acredita no que o jornalista diz e não no que o médico diz, então simplesmente não procure um médico para consultar, procure um jornalista. Cancele o seu plano de saúde e procure o jornalista e siga as orientações do jornalista. Pronto. Então, ou seja, quem é devidamente habilitado, que tem compromisso com a vida humana, no caso específico, a não ser o médico. O médico que honra o seu juramento de salvar vidas, bem entendido. Porque tem médicos e médicos.
né, sabem que tem diferença. Aqueles que estão comprometidos com a verdade, estão comprometidos com o seu juramento de salvar vidas e não com militância política, então ele vai orientar adequadamente o seu paciente. Por quê? Porque além dele estar comprometido com o seu juramento de salvar vidas, ele está reconhecendo que aquela pessoa, o seu paciente, o procurou porque confia nele. Ele está entregando a sua vida, de certa forma, está entregando a sua vida nas mãos dele. E se ele tem esse comprometimento com a verdade e com a vida, ele vai orientar adequadamente. O repórter, o jornalista, não tem esse conhecimento. Ele tem palpites de militância, como tem muitos por aí, né, que ficam aí na militância, falando só abobrinhas, né? Então, vejam bem, a marca da criação, o instrumento através do qual levamos o mundo ao seu estado de perfeição, é a verdade. Ponto. A partir do momento que você dá credibilidade à mentira, é como se você dissesse: Deus não criou o mundo e ele não existe. Portanto, você não existe. Você é apenas o quê? Uma ilusão da sua própria ótica? Você é apenas uma miragem dentro da sua própria visão? Continuando, além disso, a palavra em hebraico para verdade, emet, é descrita pelos sábios como compreendendo a primeira, a do meio e a última letra do alfabeto. Então nós temos Aleph, a primeira letra, Mem, do meio do alfabeto hebraico, e temos o Tav, a última letra do alfabeto hebraico. Unindo-a, então, nós temos aí, na realidade, o quê? Nós temos o plano de Deus para a criação, que começa com a sua vontade, simbolizada pela letra Aleph. Ou seja, ele é o princípio. No princípio, Deus é o início, ele é o princípio. Então, Aleph está exatamente significando aqui o começo de todas as coisas, segundo a sua vontade. Então, simbolizada pela letra Aleph, primeira letra do alfabeto. Seguida pelo ato contínuo da criação, simbolizado pela letra Mem, certo? Então, no meio do alfabeto hebraico, o Mem, que é a continuidade ou a continuação da criação. E culminando com a sua marca, a assinatura divina, refletida e reconhecida em tudo, simbolizada pela letra Tav, cujo nome significa literalmente selo ou marca. Então, Tav significa selo ou marca. Nessa forma, Emet é o selo real do nosso Deus, que, traduzindo, é a verdade, é o selo real do nosso Deus, do nosso Rei. Como um estado emocional da alma, a verdade é a perseverança na busca de um objetivo. No momento em que a verdade se desperta, ela se manifesta como um impulsivo sentimento de buscar e conquistar o seu objetivo. Já a vitória é a habilidade de se erguer e tomar a iniciativa, prevendo o sucesso futuro. A verdade provê o poder e o impulso para tornar bem-sucedidos os esforços da pessoa no aqui e agora. A verdade, portanto, permite a experiência da autorrealização em todos os aspectos da sua vida. Certamente, a verdade, Emet, é o poder de concretizar nosso mais profundo potencial, que é, de fato, o poder da alma de causar a concretização definitiva do potencial infinito de Deus. Ou seja,
de forma bem simples. Quanto mais você se conecta com a verdade, Emet, mais você está conectado com Deus. Quanto mais você está conectado com a verdade, mais o selo divino, Emet, é real na sua vida. Portanto, o poder da sua alma, ela está ligado diretamente ao selo divino, Emet. E é nessa conexão, a sua alma divina com o Ein Sof, o seu selo divino, verdade, Emet, fará com que você venha concretizar os seus objetivos, os seus alvos a serem conquistados e a vitória ou vitórias, na realidade, segundo o rabino Yitzhak Ginsburg, ele diz que a vitória, ela começa a partir do momento que você se levanta em direção ao seu objetivo. Aí está a sua vitória. A vitória não está lá na frente. Porque muitas vezes se fala da sua labuta, dos obstáculos, das adversidades, vitórias e conquistas. E muitas vezes as pessoas ficam olhando lá na frente. Para o amanhã, por exemplo, sobre vitórias e conquistas. Aqui em Yesod, fundamento, verdade. O nosso rabino Yitzhak Ginsburg está dizendo que a vitória, ela já pertence a você a partir do momento que você se levanta para seguir em frente em direção ao objetivo, às conquistas que você vai ter no seu dia a dia, momento a momento, obstáculo a obstáculo, adversidades a adversidades. Você já tem a vitória. Por quê? Porque você tem em si, na tua alma divina, o selo real de Deus, Emet. Por isso, que a sua compaixão no compromisso seja cada vez mais firmado em Emet. Ok? Baruch Hashem. Vamos em frente? Hoje nós estamos na nossa quarta leitura da nossa Parashá dupla hoje, né? Nós temos duas porções nessa semana. A 32ª, Behar, no monte ou na montanha, e Berukotai, nos meus estatutos. E hoje nós vamos encerrar a porção de Behar e vamos entrar já na porção de Berukotai. Na medida da leitura, nós vamos falando. Encerramos Behar, vamos entrar em Berukotai, ok? Naomi Souza, direto de Palmares, Pernambuco, também está aí conectado conosco à tarde com a Torá, ok? Alguém que não foi mencionado aí, dá um shalom aí para aparecer o nome aqui na tela, para a gente poder identificar e dar um shalom aí, ok? Baruch Hashem. Então a nossa quarta leitura está em Levítico, capítulo 25, a partir do versículo 39, e vamos até o capítulo 26 e o verso 9. No capítulo 26, a partir do verso 3, nós já vamos entrar na Parashá, na porção Berukotai, ok? Então, o que nós temos aí? Vamos lá. Capítulo 25, a partir do versículo 39, assim diz: sobre leis e escravos judeus que pertencem a judeus. Se seu irmão empobrecer e for vendido a você como escravo, não o faça trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como um empregado ou como aquele que foi contratado para mão de obra residente com você. Ele trabalhará com você por 6 anos, até o ano do jubileu, o que ocorrer primeiro, e então ele e seus filhos sairão livres e retornarão à sua família. Ele assim reassumirá os status dignos de seus ancestrais. Isso porque o povo judeu são meus escravos, a quem eu tirei da terra do Egito. Eles não devem ser vendidos como escravos. Você não o sobrecarregará com trabalho desnecessário meramente para torturá-lo, uma vez que você deve temer a Deus. No entanto, você pode
adquirir outros escravos ou escravas dentre as nações que estão próximas da sua terra e dar a eles os trabalhos pesados. Vocês podem também comprar escravos para trabalhos pesados dos estrangeiros não judeus, que nasceram em sua terra e residem entre vocês e de suas famílias, que vivem com vocês em sua terra. Esses escravos tornar-se-ão propriedade permanente. Eles são propriedade hereditária que vocês transferirão para seus filhos como uma propriedade adquirida, e assim eles servirão a vocês indefinidamente. No entanto, com relação aos escravos dentre seus irmãos, os filhos de Israel, vocês não devem lhes sobrecarregar com trabalho pesado, né? Então nós temos aqui sobre a questão de escravos judeus que pertencem aos próprios judeus. Ou seja, o irmão que se torna escravo do próprio irmão, porque ele empobreceu, aconteceu alguma coisa, ou ele foi negligente na administração dos seus bens, ou aconteceu alguma fatalidade, né? E ele acabou ficando pobre e acabou se vendendo aí como escravo para o seu irmão judeu. Dentro desse escopo, o Eterno diz que o judeu não deve sobrecarregar ou dar trabalhos pesados para o seu irmão judeu que está ali como escravo, no sentido de torturá-lo, certo? Então, Deus ele fala de uma forma assim, bem simples: vocês devem temer seu Deus, porque eu tirei vocês do Egito. O que significa isso? Que Deus ele tirou o povo israelita do Egito, tirou-os da escravidão. Com qual finalidade? Para que eles fossem livres do Egito. Mas na realidade, né, usando ainda a palavra escravo, mas na realidade eles tornaram-se escravos de Deus. Com qual objetivo? Para servir a Deus, honrar a Deus. Então, dentro desse ensinamento, nós temos a realidade o quê? Deus libertou os israelitas dos egípcios, do faraó, para que eles se tornassem escravos dele, do próprio Deus. Com qual finalidade? Para servir a Deus e ter todas as bênçãos de Deus. Nesse sentido, a Torá, Deus está orientando que quando acontecer algo semelhante, então não é para tratar o seu irmão, no caso judeu para judeu, não é para tratar o seu irmão de forma perversa, de uma forma de ruindade, dar trabalhos desnecessários e pesados para torturar o seu irmão. E aquele trabalho que é mais pesado, que é um trabalho real, de fato, que precisa ser feito, né? Então, o Eterno, através da Torá, ele diz, então você vai contratar, né? Ou comprar escravos, ou contratar mão de obra externa, para que esse trabalho mais pesado seja feito por essas pessoas. Você lendo ou ouvindo de uma forma simples, você vai pensar assim, puxa vida, quer dizer então que o judeu ele protege o judeu e o serviço mais pesado ele vai dar para o outro, né? Nós não podemos esquecer aqui que você, como família, você tem um trabalho para fazer na sua casa. E você vai fazer ali, vamos dizer, ter um quintal, um belo do quintal para carpir, para fazer a limpeza, carpir, etc. e tal. Um serviço realmente pesado, certo? Tem que pegar no cabo da enxada e ficar roçando o dia inteiro debaixo daquele sol escaldante, né? E limpar o quintal todo. É um serviço pesado. Então você tem ali, você tem o seu irmão, você pega, vai falar para ele, vai fazer. Você sabe que ele, para fazer aquele trabalho, ele vai penar, né? Quer dizer, ele vai sofrer um bocado para fazer aquilo ali.
Então você sabe que ele vai sofrer para fazer aquele trabalho. Então o que Deus diz? Ó, em vez de você fazer o seu irmão sofrer, contrate alguém devidamente habilitado para tal eventualidade. Aquele que tem um manejo bom para roçar, carpir e limpar o quintal, contrata. Ou se você vai fazer alguma coisa dentro da alvenaria, né, vai construir um muro, uma calçada ou algo semelhante, então você contrata a mão de obra especializada e esse serviço pesado a pessoa ela vai fazer tranquilamente. Mas não torture o teu irmão. Então, dentro dessa visão que nós queremos trazer aqui, é o que Deus está orientando. Para que realmente você não venha exigir do seu irmão aquilo que ele não tem condições de o fazer. Não exija dele aquilo que ele não pode fazer. Porque essa é uma forma de torturá-lo psicologicamente, né? Fazer com que ele sofra uma situação de desgastes, de negatividade, a autoestima pode ser abalada ou coisa semelhante. Então, na realidade, que dentro desse escopo aqui, o que Deus quer mostrar para nós é essa realidade. Quando nós vamos fazer e praticar um ato benigno de caridade, de bondade, então nós somos orientados a começar pela própria casa. E à medida vamos externando dentro da própria casa, parentela, vizinho, conhecidos, amigos, desconhecidos e assim sucessivamente. Vai se estendendo essa realidade, né? Então, dentro dessa questão aqui é isso. Na prática, acontecia realmente do judeu se tornar escravo do próprio judeu? Sim, acontecia. Tanto é que está escrito aqui. Literalmente falando, realmente isso acontecia. Porém, a ordenança de Deus para o judeu que tem o seu irmão judeu como escravo, a ordenança de Deus é tratá-lo como membro da sua própria família. Em outras passagens dentro da Torá, nós temos aí que Deus ele fala claramente nos seus ensinamentos, e os nossos sábios reforçam isso, dizendo, ó, se você, no linguajar nosso da atualidade, se você dorme num colchão de mola muito bem estruturado, você vai dar a este teu irmão escravo um colchão no mesmo nível do seu colchão. Se você se alimenta com comida X, a mesma comida é para dar a este seu irmão escravo. Ou seja, tudo que você fizer para a sua família, você deve fazer para o seu irmão escravo que está contigo na tua casa. Então, resumidamente, é isso. Por quê? Porque Deus diz, o povo judeu são meus escravos, a quem eu tirei da terra do Egito. Eles não devem ser vendidos como escravos. Vocês devem temer o seu Deus. Ponto final. Deus libertou da escravidão para que o homem venha escravizar o seu próximo? Não tem lógica. Dentro desse ensinamento é a mesma coisa que nós temos aí, quem, por exemplo, é empregador. Olha a responsabilidade que ele tem como empregador. Ele vai contratar trabalhadores, de uma forma geral, para segundo aquilo da sua atividade como empregador. Ele não somente deve respeitar as leis trabalhistas, mas ele deve ir além disso daí também. Então, realmente, né, não é fácil ser empregador, não. Quando se conhece a verdade, quando se conhece realmente o único e verdadeiro Deus, quando se conhece realmente Emet,
o selo divino real do nosso Deus. Então é necessário, né, realmente se tomar muito cuidado com isso daí, né? Então, um exemplo, vamos dizer assim, um exemplo simples, né? Daquela colaboradora, né, que esse é o termo usado na atualidade, com referência a funcionários, o colaborador, mais antigamente mais conhecida aí como a empregada doméstica, por exemplo, essa colaboradora doméstica, né? Então tem patroa que faz com que a sua secretária, empregada doméstica, colaboradora, seja o nome que você dá aí, nesse sentido aí, prático, tem patroa que a sua secretária lá, ela terminou as atividades lá, não tem mais nada para fazer, mas não deu a hora para ela ir embora ainda, então a patroa, né, como uma boa patroa, ela inventa alguma coisa para a sua funcionária fazer, né? Acabou o serviço, acabou o serviço. Então lava o quintal. Mas eu já lavei o quintal de manhã, senhora. Lava de novo. Não tem outra coisa para fazer agora, no momento? Amanhã cedo já me organizei, amanhã cedo eu vou começar a passar as roupas, né, como sempre faço. Lava hoje, seca, coloco no devido lugar e amanhã de manhã começo a passar a roupa e até na hora do almoço já tem toda a roupa passada, é só guardar no seu devido lugar. Não, então antes de até dar o horário de você ir embora, então começa a passar a roupa agora, ou então vai lavar o quintal, escolhe. Uma boa patroa que teme a Deus, por exemplo, ela simplesmente poderia dizer à sua funcionária: vai para casa mais cedo e aproveita lá ficar mais tempo com a sua família, curtir a sua família. Vai com Deus, que Deus te abençoe e que seja aí o restante de dia junto com a sua família muito bem abençoado. E aí ela pode fazer um pouquinho mais. Tá aqui, o dinheiro do circular, do ônibus, do metrô e por aí afora vai aí, né? Então, para ajudar você hoje aí na sua passagem. É tão bom fazer o bem. É isso que a Torá quer nos ensinar na nossa prática diária. É bom fazer o bem. É dignificante. E isso é precioso aos olhos de Deus. A partir do momento que o empregador que teme a Deus, ele tem convicção que tudo vem de Deus e não dele ou dela, que toda providência para o seu sustento diário vem de Deus e não do que ela tem, do que ela possui, todo bem que ela faz sempre terá um efeito maravilhoso de bumerangue. Vai e volta. E esse funcionário ou funcionária, ela vai trabalhar para você como se estivesse trabalhando para Deus, com amor, com alegria, com fidelidade e dignidade, ela o fará. Certo? Simplesmente isso, né? Então, toda a nossa ação dentro do selo divino de Emet, verdade, Deus não vai nos desamparar. Às vezes alguém pode dizer assim, mas aí a empregada vai ficar folgada. Toda vez que ela chega, eu dou uma olhada como que está a bolsa dela, a sacola dela. Na hora que ela vai embora, eu dou uma olhada de novo se a sacola e a bolsa dela tá do mesmo jeito que chegou. Você não vai precisar fazer nada disso. Você agindo com amor, com dignidade, fidelidade, no selo divino de Emet, a verdade, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar dos seus bens, da sua casa.
E se por acaso o funcionário ou a funcionária for uma pessoa péssima e não digna de confiança, além de Deus mostrar rapidamente isso, ele vai remover essa pessoa da sua vida, da sua casa e tchau. Então, ou seja, a base de tudo é a sua confiança em Deus. Não naquilo que você é, ou faz, ou tem, ou da forma que você age. Tudo está em Deus e tudo vem de Deus. Ponto final. Ok? Continuando a partir do versículo 47, nós temos aí leis de escravos judeus que pertencem a não-judeus. Judeus que se venderam como escravos para não-judeus. Vamos ver o que diz aqui. Continuando no capítulo 25, a partir do versículo 47. Se um residente estrangeiro não judeu enriquece ao se associar com você, e seu irmão judeu empobrece ao se associar a ele e aos seus costumes não judaicos, e o judeu é vendido a um residente não judeu que vive entre vocês, ou a um culto idólatra, ou a uma família de idólatras, então, assim que ele for vendido, ele deverá ser redimido. Um de seus irmãos judeus deverá redimi-lo, ou seu tio, ou primo, ou outro parente mais próximo de sua família deverá redimi-lo. Ou se ele enriquecer por suas próprias mãos, ele redimirá a si mesmo. Ele fará um cálculo com seu comprador de acordo com o número de anos, desde quando ele foi vendido até o ano jubileu, quando ele será libertado. O seu preço de compra será então dividido pelo número de anos, para se chegar ao valor anual, como se ele tivesse sido contratado por essa quantia. Assim, se ainda houver muitos anos até o ano jubileu, o dinheiro da redenção que ele devolverá ao seu senhor será proporcional ao trabalho que já executou, deduzido da quantia pela qual ele foi originalmente vendido. Se somente poucos anos restarem até o ano jubileu, ele fará um cálculo similar com o seu senhor, e o dinheiro da redenção que ele devolve deverá considerar os anos que ele trabalhou. Tal escravo será, assim, o mesmo que um empregado contratado numa base anual. Se você vir um senhor não judeu impingindo trabalho pesado a um escravo judeu, você deve pará-lo. Se o escravo não for redimido por nenhum dos meios acima, ele e seus filhos ficarão livres no ano do jubileu. Pois os filhos de Israel são escravos para mim. Eles são meus escravos porque eu os tirei da terra do Egito. Eu sou Deus, seu Deus. Capítulo 26, entramos agora. E o verso 1 e 2 ainda continua na Parashá Berrar. E vamos encerrar a Parashá Berrar agora. Se vocês forem vendidos a um senhor não judeu, não façam para vocês falsos deuses, como ele faz. E não ergam para vocês uma estátua ou um ídolo de pedra, como ele faz. Não coloquem uma pedra de ajoelhar-se na terra de vocês, sobre a qual vocês possam se prostrar, pois eu sou Deus, seu Deus, diferente do seu senhor não judeu. Guardem meu Shabatot e reverenciem meu santuário. Eu sou Deus, que prometeu recompensá-los. Aqui Rashi, ele simplesmente comenta de forma bem simples e objetiva, para que se possa entender aqui nessa questão, literalmente falando, de um judeu que se empobrece e se vende para um não-judeu como escravo. Então Rashi simplesmente diz assim, ele se refere a quem foi vendido como escravo ao não-judeu, e que não deve dizer, assim como meu senhor tem relações ilícitas, eu também serei como ele. Então aqui Rashi está dizendo, para o judeu que foi vendido a um não-judeu, ele não deve agir semelhante ao seu senhor nesta situação. Então ele não pode dizer e muito menos fazer
como meu Senhor tem relações ilícitas, eu também serei como ele. Assim como meu Senhor adora ídolos, assim também serei como ele. Assim como meu Senhor profana o Shabat, eu também serei como ele. É por isso que esses versículos aparecem escritos aqui, certo? Então, de qualquer forma, né, o judeu sendo vendido para um não-judeu, ele simplesmente não deverá se comportar semelhante ao seu senhor não-judeu. Portanto, aquele que não tem compromisso com as mitzvot de Hashem, que não tem compromisso com os mandamentos do Eterno. Então ele não deve estar aí à semelhança do seu Senhor, ok? Aqui nós encerramos a nossa porção Berrar, no monte ou na montanha, e na continuidade, né, capítulo 26, verso 3, nós estamos entrando na Parashá Berucotai, nos meus estatutos, né? Então, antes de continuarmos a leitura, vamos ver o que os nossos sábios trazem como introdução a Parashá Berucotai. Então, os nossos sábios dizem assim: se vocês seguirem minhas leis, Berucotai, nos meus estatutos, então Rashi explica. Isso significa que é preciso labutar no estudo da Torá. Vejam bem, em Berrar nós temos a questão Shemitah. No 7º ano a terra descansa. Ou seja, todos param o trabalho no campo. Todos param o trabalho na terra. E nesse ano, eles vão ficar ociosos? Não. Vão ficar vadios? Não. O que eles vão fazer essencialmente neste ano que a terra descansa? Eles terão uma dedicação maior, mais prolongada, mais duradoura, mais horas e mais horas, se dedicando a labutar no estudo da Torá. Assim como eles labutaram 6 anos na terra, agora eles terão 1 ano para dar o descanso à terra, mas eles vão labutar no estudo da Torá. Agora o trabalho deles nesse ano será essencialmente dedicado ao estudo da Torá. Em outras palavras, isso não se refere à exigência básica de observar os mandamentos, que é mencionado na segunda metade do versículo, guardar meus mandamentos e os cumprir. O que nós aprendemos aqui é que, além da observância básica, a pessoa deve imergir nos mandamentos, como dedicação extrema. É preciso labutar, tanto no estudo da Torá, quanto no cumprimento das demais mitzvot, dos demais mandamentos. Assim, o termo Berucotai representa um nível mais elevado de observância dos mandamentos, em que uma pessoa usa toda a sua energia e concentração. 6 anos, toda a energia e toda a concentração dedicado à terra, ao plantio e etc. Agora, 1 ano para se dedicar com a mesma energia e com a mesma concentração no labutar da Torá, no trabalho de dedicação ao estudo da Torá. Para enfatizar então esse ponto mais ainda, o pensamento racídico explica que Berucotai deriva do termo Hakiká. Hakiká. Então os nossos sábios falam que Berucotai ele deriva do termo Hakiká, que significa gravar, gravar. Pois ao contrário da tinta usada para escrever sobre o papel, palavras gravadas são escritas em uma pedra. As palavras e a pedra fundem-se em uma única entidade. Igualmente, se uma pessoa emerge totalmente dentro da observância de um mandamento, ela, a pessoa e mais o mandamento
deixam de ser duas entidades separadas e tornam-se uma só. Então, aqui os nossos sábios, né, principalmente do pensamento racídico, fala sobre a questão de Berrucotai, que deriva de Hakiká, que significa gravar. É diferente de escrever. Enquanto que gravar no caso específico aqui, as palavras gravadas na pedra. Então, quando as palavras elas são gravadas na pedra, então a pedra ela tem a sua superfície. Mas quando ela vai ser gravada nela palavras, então aquele que está escrevendo, ele vai fazer uma incisão na pedra. Ele vai fazer uma cirurgia na pedra. Ele vai raspar, ele vai abrir ali um espaço na sua superfície, abaixo da sua superfície, ele vai compenetrar-se, ele vai penetrar na dimensão da pedra. Então a palavra que era externa, ela a partir do momento que vem para a pedra para ser gravada, então ela compenetra na pedra. Ela vai penetrando na pedra e ela passa a fazer parte da pedra, a escrita. Então, a palavra não é mais externa, ela faz parte da pedra. A pedra que era separada da palavra, agora os dois são uma unidade, a pedra e a palavra. Nesse sentido, né, o pensamento racídico quer dizer que, ao labutar no estudo da Torá, você precisa realmente adentrar dentro de Berrucotai, nos meus estatutos, não de forma superficial, mas um labutar significa compenetrar-se nos mandamentos. Desta forma, você estará então vindo para o derivado de Berrucotai, que é Hakiká, que é gravar. Então o mandamento de Deus, a palavra de Deus, ela vem gravar em você, no seu coração, na sua mente, no seu ser. Ela vem ser gravada. Então você e a palavra da Torá, você e a palavra divina já não são duas entidades, tornam-se uma só. Há uma fusão, há uma unidade. É nesse sentido que o pensamento racídico vem para trazer a nós o entendimento da derivação de Berrucotai, Hakiká, gravar. O ponto de que Berrucotai nos ensina uma lição sobre a observância de todos os mandamentos da melhor e mais perfeita maneira é uma qualidade única que nós não achamos no nome de qualquer outra paraxá. Por isso a paraxá Berrucotai, ela está bem implícita nessa questão de Hakiká, gravar, né? A paraxá Mishpatim só fala sobre as leis racionais. A paraxá Hukat, ela também deriva de uma mitzvah em particular que foca muito sobre a questão da vaca vermelha, né? Só a paraxá Berrucotai nos transmite uma mensagem geral sobre a observância de todas as mitzvot da melhor maneira possível. Por isso, a paraxá Berrucotai, ela é uma conclusão apropriada para que se encerre o livro de Vaikra, certo? Um livro que enfatiza o cumprimento das mitzvot mais que qualquer outro livro de toda a Torá. Simplesmente pelo fato de Vaikra, Levítico, conter mais leis e menos narrativa do que os outros 4 livros da Torá. Certo? Então, se nós pegarmos cada porção do livro de Levítico, nós vamos encontrar
realmente, como diz aqui, ela contém mais leis e menos narrativa do que todos os outros 4 livros. Por exemplo, a Parashá Berrar que nós acabamos neste momento, nós temos ali, na Parashá Berrar, nós temos 24 mandamentos dentro da Parashá. Desses 24 mandamentos, nós temos 4 mandamentos positivos, que significa faça, e temos 17 mandamentos proibitivos, que significa não faça, né? A nossa Parashá Berukotai, vamos ver aqui o que ela nos fala no seu finalmente, com referência a essa questão de mandamentos. Quando nós chegamos no fim, quando chegarmos, né, no fim da nossa Parashá Berukotai, nós vamos encontrar na sua totalidade 12 mandamentos. 7 mandamentos positivos e 5 mandamentos proibitivos. Então isso nós sempre vamos encontrar dentro do livro de Levítico, essa realidade, né? Vários e muitos mandamentos e menos narrativa, né? Então por isso Berukotai é a porção adequada, segundo o pensamento racídico, para encerrar o livro de Levítico, ok? Continuando, então, a nossa leitura, aqui já na Parashá Berukotai, 33ª Parashá, capítulo 26, do verso 3, e nós vamos até o verso 9, para finalizarmos a nossa 4ª aliá. Recompensas pelo cumprimento da lição. Voltou. Baruch Hashem. Tivemos uma queda aí no sinal. A tecnologia é uma bênção. Não resta dúvida. Inclusive é uma bênção até para a paciência. Né? Mas a tecnologia é realmente uma bênção para os desafios, né? Não restam dúvidas aí. Vamos continuar então, né? Já voltou ao normal aí, pessoal? A Dena Iglesia diz que está travando, né? Voltou ao normal, sinais. Vamos continuar? Baruch Hashem. Então, capítulo 26, verso 3 até o verso 9, para finalizarmos a nossa 4ª aliá, nossa 4ª leitura semanal. Recompensas pelo cumprimento das mitzvot. Se vocês seguirem o estudo de minhas leis para guardar meus mandamentos e os cumprir, eu lhes fornecerei chuva na época apropriada, de modo que a terra produzirá suas safras, e no futuro até mesmo as árvores do campo, não frutíferas, produzirão frutos. Vocês estarão tão ocupados que a estação do debulho durará até a vindima, e a vindima durará até a época do plantio. Vocês se saciarão com até mesmo uma pequena porção de seu pão, e vocês viverão seguros em sua terra. Eu darei paz à terra de modo que vocês dormirão sem medo. Eu eliminarei os animais selvagens da terra, e a espada dos estrangeiros não passará pela terra de vocês, nem em época de paz, nem em época ou tempos de guerra. Vocês expulsarão seus inimigos, e enquanto eles fogem, eles cairão mortos por suas próprias espadas, antes que vocês os matem. 5 dos seus homens mais fracos serão capazes de perseguir 100, e 100 de vocês derrotarão 10.000. Enquanto eles fogem, seus inimigos cairão mortos por suas próprias espadas diante de vocês, apesar de seu exército ser pequeno. Eu me voltarei para longe de todos os meus assuntos para recompensar vocês, fazendo-os férteis, e os aumentarei, tornando-os homens de estatura, renovando assim minha aliança com vocês. Então aqui nós encerramos a nossa 4ª aliá, né?
Recompensa pelo cumprimento dos mandamentos, que é o início aí do capítulo 26, do verso 3 ao 9, que faz parte da Parashá Bechukotai, nos meus estatutos, nos meus preceitos, nos meus mandamentos, e por aí afora vai, ok? Se vocês seguirem as minhas leis e guardar os meus mandamentos e os cumprir, está dentro exatamente do quê? Labutar nos meus, na Torá, nos meus mandamentos. Labutar, trabalhar, se dedicar ao estudo da Torá e dos seus mandamentos. Dentro desse aspecto aí, né, o que nós temos aí? Se nós assim o fizermos, Deus ele já fala de recompensas, né? Novamente a gente volta a frisar a questão. Tem pessoas que dizem que, entre aspas, né, diz que serve a Deus sem pensar em recompensa. Será? Será? Eu não acredito. Tem pessoas que dizem assim, não, eu amo a Deus sem ter segundas intenções. Obviamente, segundas intenções negativas e perversas, não é para ter mesmo. Mas ter boas intenções faz parte do plano de Deus. É Ele que diz no sentido de que se vocês fizerem, se vocês se dedicarem ao estudo da Torá, cumprir os seus mandamentos, os meus mandamentos, diz o Senhor, eu vos recompensarei. Ponto. Ele que é o dono de tudo. Ele que é o Senhor absoluto de tudo que existe. Ele diz que dá recompensa. Eu não sou idiota para dizer, eu não quero recompensa. Você é? Então, dessa forma aí, o que significa? Significa que nós temos a promessa de recompensa da parte de Deus. Se nós temos a recompensa pela parte do Eterno, eu não vou fechar a porta, muito pelo contrário, eu vou abrir as duas portas, porque eu quero bênçãos e bênçãos e bênçãos. Eu quero recompensas e mais recompensas. É Ele que fez a promessa. É Ele que deu a palavra dele. Não é verdade? Então, eu também, Malu, eu não sou louco de dizer eu não quero. Muito pelo contrário, eu quero sim. Né? Então, de forma simples, amado, o que Deus está mostrando para nós aqui? Uma das primeiras lições que nós aprendemos em Bereshit, no primeiro livro da Torá, quando nos fala do jardim do Éden, o Gan Éden, realmente significa que Deus, quando ele fala das árvores frutíferas, ele fala ali no jardim do Éden e traz uma noção para nós sobre árvores frutíferas e árvores frondosas. As árvores frondosas são aquelas que têm folhas e não têm frutos. E as árvores frutíferas, o nome já diz, são aquelas que têm frutos e pouca folhagem. Qual que é a boa árvore? A que produz frutos. Então, quando Deus fala sobre recompensa, é porque Ele está vendo os frutos de cada um de nós, porque nós somos comparados à árvore. E se nós damos frutos, Deus diz de antemão, antecipadamente, eu vos recompensarei, certo? Então, é nesse sentido. Agora, sobre a questão de labutar no estudo da Torá e nos mandamentos, nós temos aqui, segundo o pensamento racídico, eles fazem, né, os nossos sábios, eles fazem a seguinte comparação. Ele diz assim através do Talmud: o homem é como o peixe do mar. Você é como o peixe do mar. Ou seja, da mesma maneira que os peixes do mar morrem se forem retirados das águas, né? Assim também o homem morre se ele for separado da Torá e dos seus mandamentos. Qual é a primeira promessa?
que Deus nos fala como recompensa sobre labutar, trabalhar, se dedicar no estudo da Torá e dos seus mandamentos. Qual é a primeira promessa? Qual é a primeira recompensa que Deus nos fala? Vida. Você terá vida. Não somente aqui, mas você terá vida além da vida. Porque aqueles que assim o fazem não morrem, vivem. Ele nos dá a vida. Momentaneamente, o nosso corpo físico, ele voltará ao pó da terra. Mas a vida, ela não cessa, ela continua. E aí os nossos sábios falam com conhecimento mais profundo das sagradas letras, que nós somos levados, a nossa alma é levada ao Gan Eden, para aguardar o dia da ressurreição nos dias de Mashiach, quando o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar para a redenção final. Então vejam bem, a primeira questão. Quando uma pessoa assume o seu compromisso total com o judaísmo, lembrando que nós não judeus assumimos uma fé monoteísta com fundamento judaico, não com fundamento nos segmentos religiosos das nações, que infelizmente têm os seus vínculos dentro da idolatria. Mas a partir do momento que nós não judeus abraçamos a fé monoteísta, com o seu vínculo, com a sua raiz, com o seu alicerce, com toda a sua base no judaísmo, e Sofonias 3,9 nos diz, ombro a ombro com os judeus servindo a Deus no serviço voluntário do coração, no serviço de amor, então nós temos um compromisso dentro da visão monoteísta com base no judaísmo, que é a única vez que Deus se revelou para trazer o segmento religioso que ele implantou neste tempo, neste mundo. Continuando. Então, quando uma pessoa assume um compromisso total com o judaísmo, a dicotomia entre sua vida física e espiritual desaparece. Pois enquanto a pessoa vê Torá e mandamentos somente como o lado espiritual de sua vida e as necessidades físicas como algo separado, ela não consegue se unir completamente à Torá. Então veja bem, essa questão de uma dicotomia, ou seja, dois sentidos ou dois níveis separados, que é a vida física e a vida espiritual. Quando nós encaramos essa questão de vida espiritual e vida física como algo separados, então, na realidade, nós não temos uma união completa com a Torá. Mas assim como nos fala realmente o Talmud, dizendo que o homem é como o peixe do mar, se ele for tirado da água, ele morre, assim também o ser humano, se ele for tirado da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, ele morre. Assim como também, se nós colocamos a nossa vida espiritual de um lado e a nossa vida física ou secular, como possa se dizer, separados, a tendência de morrer é uma realidade. Mas quando nós realmente encaramos a realidade com o fundamento judaico da palavra, o fundamento judaico dos 5 primeiros livros da Bíblia, e então nós realmente encaramos que a nossa vida espiritual e a nossa vida secular, física, material e companhia limitada é uma coisa só na Torá, então nós estamos no caminho certo e nós estamos numa unidade com a Torá e em unidade com Deus. Dessa forma,
como o peixe que vive exclusivamente na água e depende completamente dela, assim também nós precisamos adotar esta visão de que seu único sistema de valor é o da Torá. Seja na vida espiritual, seja na sua vida secular. Ou seja, a nossa visão, o único sistema de valor que existe para nós é a Torá. Dessa forma, então nós não podemos ter uma vida espiritual e uma vida física separados. Nós temos que ter a unidade. Assim como Ele, o Eterno, Ele supre as minhas necessidades espirituais, Ele também supre as minhas necessidades físicas, materiais, financeiras, dentro do nível deste mundo físico e material. Não podemos separar uma coisa da outra. Somos como peixes na água. Se formos tirados da água como os peixes, eles são retirados da água e morrem. Se nós formos retirados da água, da Torá, morremos espiritualmente e morremos fisicamente e as suas demais dimensões. Por isso precisa ter esta unidade. É por essa razão, então, que nós precisamos encarar que atos básicos da nossa vida secular, como comer, dormir, se divertir, são realizados como parte integrante do seu estilo de vida de Torá. Ou seja, para você dormir, comer, beber, se divertir, tudo tem que estar ligado na Torá. A Torá é a água, você é o peixe. Você não pode se separar da água, senão você morre. Não podemos nos separar da Torá. É por essa razão que a Torá escolheu enfatizar as recompensas físicas no lugar das espirituais. Pois como uma recompensa é concedida, medida por medida, como consequência direta dos atos da pessoa, a ênfase nas recompensas espirituais poderia dar a impressão enganosa de que a Torá só é dirigida na nossa vida espiritual e não na nossa vida física. Ou seja, se a Torá não enfatizasse essa questão da recompensa para a nossa vida secular e ficasse enfatizada somente na questão espiritual, então seria aquela questão, a vida espiritual tem que ser valorizada e a sua vida física que se dane. Não tem como. Não tem como. Quem está passando fome, ele tem como louvar a Deus? Se ele clama a Deus por alimento e não vem o alimento, não há uma resposta. Então fica uma divisão. Por isso, a unidade entre a vida espiritual e a vida física ou secular precisam estar sempre ligados na Torá. Porque se porventura, na sua vida secular, você vem passar por alguns testes da parte de Deus, entre eles, por exemplo, uma dor, uma aflição, ou um princípio de passar fome, você não vai encarar isso como um castigo de Deus. Você vai encarar isso como um refinamento de Deus que está trabalhando na tua vida. E você vai perceber que, por mais apertado que seja, Deus não vai te deixar só nem desamparado. Ele vai mostrar na sua persistência, na sua fidelidade para com Ele, você vai perceber o quanto Ele é fiel às suas promessas, às suas recompensas. E você experimentará das recompensas de Deus. Então, por isso, vida espiritual, vida secular, com as suas dimensões, precisam estar ligadas na Torá. Na verdade, a Torá é nossa própria essência, e é por isso é endereçada até mesmo a parte mais externa de nossas vidas. É para realçar este ponto que a ênfase aqui é dada às recompensas físicas.
Então, amados, nossos próprios sábios e a nossa própria Torá, revelada por Deus, ela coloca aqui na própria Parashá Bechukotai, em primeiro lugar, as recompensas físicas com as suas dimensões. Recompensas que estão ligadas diretamente ao quê? A nossa vida espiritual, que é dedicada ao estudo da Torá e o cumprimento dos seus mandamentos. Se nós fazemos isto, então estejamos certos. Ele cuida de cada um de nós. E como pai, ele não vai desamparar os seus filhos. Ele está e sempre estará contigo. Sempre estará com cada um de nós. Então, por isso, hakiká, gravar. Deixe com que realmente a Torá seja gravada no teu coração, na tua mente, em todo o teu ser, com o selo real divino, Emet, a verdade. E é por ela que não somente somos livres de fato, a Torá, Emet, a verdade, mas também por ela é que nós somos guardados e por ela que nós temos a garantia da vida, não somente aqui, mas também da vida eterna. É por ela que nós temos a garantia da redenção com a revelação do justo Mashiach. É por ela que nós temos a promessa de recompensas segundo as nossas necessidades para aquilo que convém segundo a visão de Deus. Por exemplo, você chega para Deus e diz assim: Senhor, reconheço que tu és o dono de tudo. E eu quero tal coisa. Sou teu filho, tu és o meu pai, o dono de todas as coisas. Então, Senhor, sendo dono de todas as coisas, eu não tenho outra fonte para pedir. Eu não tenho outro pai para pedir. Tu és o meu Deus, e eu não tenho outro Deus para pedir. Então, por isso, a ti, como filho, como servo, como súdito, como príncipe, porque sou teu filho, então rogo a ti, meu Pai, concede-me a graça de tal pedido que estou te fazendo, que o Senhor me dê segundo esse pedido. E confie. Você está na água. Você está na Torá. E Ele está contigo. Portanto, confiança. Selo divino. Emet, verdade. Não se aparte do seu Deus, o nosso Deus, o Deus dos hebreus, o Deus da humanidade. E sigamos em frente, em direção à redenção final com a revelação do justo Mashiach, que seja para o nosso tempo, para os nossos dias, mas que seja para agora. Amém. Ve amém. Com a graça bendita de Hashem, até amanhã, à tarde com a Torá.